Mensagens do Reino de Deus com o pastor Juanribe Palharim. A paz do Senhor seja com todos. Por favor, pegue a palavra de Deus. Quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 22. Achou aí? Nós vamos ler até o versículo 5, escute. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Eu vou reler agora apenas o versículo 1, escute. João está dizendo: e mostrou-me, eu vi, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Agora eu repito, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio, repete em seguida, vamos lá. E mostrou-me, bem alto, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Você acredita nesta revelação? Você sabe que a palavra Apocalipse é grega e quer dizer revelação. Você acredita que João viu isso mesmo? Que ele viu o rio da água da vida? Que ele viu a praça, ele viu a água da vida, o rio saindo debaixo do trono de Deus? Você acredita que ele viu a árvore da vida e que ela estava nas duas margens do rio da água da vida? Você acredita que as folhas da árvore da vida servem para a saúde das nações? Quer dizer, das gentes, das pessoas? Quem acredita? Então vamos desocupar as mãos e fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas aplauda glorificando a Deus e ao Cordeiro. Isso. Vai aplaudindo, vai glorificando a Deus e ao Cordeiro. Toda honra, todo louvor e toda glória. Isso, diga glória, 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 glória. Continua. Você que está nos ouvindo à distância, pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco agora. Portugal, Angola, Moçambique, Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Glorifique a Deus conosco agora. Oh glória, da glória, glória, glória. Pai querido e Deus amado, nós queremos ouvir a Tua palavra. Queremos a palavra santa do Senhor. Não queremos o pensamento do homem, não queremos a palavra do homem, não queremos a opinião do homem, mas queremos a palavra do Teu Espírito Santo. Então vem, Senhor, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Este trecho que eu li para você agora fala do novo céu e da nova terra e fala da nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra não é um aproveitamento das coisas que existem atualmente nesse planeta. Este mundo, tal e qual nós o conhecemos, ele passará por um momento glorioso quando da volta de Jesus,
E por 1000 anos este planeta vai se revelar suficiente para que todos os moradores deste mundo vivam bem, com fartura, com prosperidade, com saúde. E isso acontecerá somente durante o governo de Cristo, os 1000 anos. 1000 anos em que Satanás estará preso e este mundo viverá verdadeira paz. Toda violência cessará. Só o fato de Satanás e todos os demônios ficarem por 1000 anos fora deste mundo já vai fazer com que a vida neste lugar melhore muito. Imagine 1000 anos sem tentações, 1000 anos sem espíritos das trevas agindo na terra, 1000 anos com Jesus Cristo governando com justiça. Não haverá sem teto, não haverá sem camisa, não haverá sem terra, não haverá desempregado, não haverá doentes. Esse planeta vai passar por um momento glorioso quando Jesus reinar aqui. Será maravilhoso, Jesus vai reinar desde Jerusalém. Todos os deficientes serão curados. Para você ter uma ideia, não haverá mais gente cega. Porque Jesus, que operava curas à distância naquela época em que esteve aqui na Galiléia e em Israel, Jesus, quando estiver reinando, Ele vai estender a mão assim de lá de Jerusalém. E onde existir um cego, o cego vai ser curado à distância. Onde houver um paralítico, um tetraplégico, um mudo, um surdo, as pessoas serão curadas à distância. Não haverá necessidade alguma de hospital. Durante o milênio, todos viverão e viverão muito bem, com vida de verdade, vida saudável. Mas apesar desse milênio glorioso, depois dos 1000 anos, Satanás será solto e haverá uma última e grande batalha do bem contra o mal, e finalmente o Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, e depois disso virá o juízo final, onde os ímpios e todos que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados também no lago de fogo e enxofre, e cessará a finalidade desse planeta. Então o Senhor fará um novo céu e uma nova terra. Por que Ele não vai aproveitar as coisas deste mundo? Já que Jesus Cristo por 1000 anos vai provar que o planeta é viável. Porque Deus terá de habitar com os salvos. Deus terá que morar conosco. Não mais como Ele mora hoje em espírito, mas nós veremos o Senhor face a face. E Deus, que é santo, não pode viver pessoalmente num planeta como este, que está contaminado pelo sangue inocente que foi derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel, desde o sangue de todos os justos, inocentes, crianças, a infinidade de guerras que esse planeta viveu, a crueldade humana, o sangue de Jesus mesmo que foi derramado nesse planeta, o sangue dos mártires. Quer dizer, este mundo não serve para a finalidade eterna que Deus tem planejado. Mas como Deus é o Criador e autor de todas as coisas, para Ele é muito fácil fazer uma coisa muito melhor do que já existe hoje. Mesmo que esse planeta possa parecer ainda um lugar muito agradável, Deus tem algo muito melhor preparado para aqueles que o amam. Pode ter certeza disso. Aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu, aquilo que nunca desceu ao seu coração, aquilo que você nunca foi capaz de imaginar, nem o mais brilhante ficcionista de Hollywood conseguiria imaginar, é o que Deus tem preparado para a sua vida. É algo glorioso, o novo céu e a nova terra. E uma coisa maravilhosa que haverá é que nós poderemos ver Deus e o Cordeiro face a face, conforme João viu aqui no livro de Apocalipse que eu li para você. E repare um detalhe, vamos comigo, isso tem Apocalipse 22, versículo 1. João diz que ele viu o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Essa introdução é excepcional.
Porque você só vai conseguir ver Deus, que é o teu Criador, se você pertencer ao Cordeiro, que é o teu Salvador. Por isso que no trono você olha e vê Deus e vê o Cordeiro. Deus como Criador e o Cordeiro como Redentor. E essa multidão que está em frente ao trono, contemplando a face do Senhor, não poderia desfrutar nem do rio puro da água da vida, nem da árvore da vida, nem das suas folhas, e nem desta visão, se não fosse o Cordeiro que está no trono de Deus. Mas para você entender aqui para você entender o que Deus mostrou para João o evangelista, porque ele mostrou também a árvore da vida, que estava no meio da praça, e que alcançava as duas bandas do rio da água da vida. Para você entender por que diz aqui que esta árvore produz 12 frutos, e o seu fruto é dado de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Para a gente compreender isso, nós temos que fazer algumas reflexões, porque todos nós temos a convicção de que com a eternidade o tempo deixará de ser contado, não é isso que a gente supõe? Mas preste atenção, a árvore da vida, ela produz 12 frutos. E se o tempo não vai ser mais importante, ele não deixará de ser contado. Mesmo assim, ele não deixará de ser contado, porque está escrito ali, e já é no novo céu e na nova terra, que a árvore da vida vai produzir novo fruto de mês em mês. Olha que interessante. 12 frutos significa que são 12 por ano. Que o ano vai continuar tendo 12 meses. E que os meses continuarão sendo contados. E a árvore da vida dará um fruto novo a cada mês. Olha que coisa interessante. Não obstante ser a eternidade, o tempo continuará sendo contado, mas não como a gente conta hoje. Hoje nós fazemos uma contagem, mês a mês, e quando chega no último mês do ano, tem a contagem regressiva, o pessoal vai para as praias, se reúne em cidades e fazem aquela contagem minuto a minuto, segundo a segundo, e aí à meia-noite, todo mundo solta rojão, comemora o ano novo chegando. Esse modo de comemorar, ele cessará, porque não haverá mais aquela sensação, ainda bem que esse ano acabou, não é? Imagine você viver numa eternidade, onde você conta o tempo, sem aquela aflição de dizer, passa logo esse ano está muito ruim, porque na eternidade, todos os teus anos, todos os teus meses, todas as tuas semanas, todas as tuas horas, todos os teus minutos serão gloriosos, porque você vai estar na presença de Deus e do Cordeiro de Deus, que te colocou naquele lugar maravilhoso, que te pôs naquela eternidade. Você vai ter sempre um ano melhor do que o outro. E para garantir que você vai ter sempre um ano melhor do que o outro, além da presença de Deus e do Cordeiro, estará ali a árvore da vida, dando o seu fruto novo mês a mês, e a folha da árvore da vida será dada para a cura das nações, para a saúde das nações. Muito bem, isso vai ser no futuro, um dia, ninguém sabe quando. No novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Um dia, os que conseguirem vencer, contemplarão isto que João contemplou. Por isso que nós temos que trabalhar e fazer de tudo, para não perder o que está profetizado aqui. Mas para você começar a entender os motivos de Deus, o rio puro da água da vida, a árvore da vida, as folhas para a saúde. Para você entender isso, nós temos que ir para o princípio da criação do planeta Terra. Então vamos comigo agora para o primeiro livro. Nós vamos sair do último livro, nós estamos saindo do último livro, do último capítulo da Bíblia, para ir ao primeiro livro, Gênesis, capítulo 2. Versículo 4 em diante.
Achou? Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Nós estamos num tempo agora em que o ser humano ainda não existe e nada brotou na terra, tudo é deserto, nem sequer um matinho, nada, e não chove sobre a terra. Versículo 6: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja, não há vida nenhuma. Deus, ele pega aquele pó sem vida, faz uma imagem, uma estátua semelhante a ele mesmo, e Deus assopra nas narinas daquela imagem e ela se torna alma vivente. O coração começa a bater e o pulmão passa a respirar. Isso é alma vivente. Você é uma alma vivente. Nesse tempo em que você ficou me escutando aqui, você não se deu conta de quantas vezes o teu coração bateu. Mas o teu coração bateu sem que você mandasse, porque você é alma vivente. Você também não se deu conta de quantas vezes você respirou, quantas vezes o teu pulmão se moveu, porque você está aí pensativo, pensativa, e o teu pulmão trabalhando, o fôlego de vida dentro de você, e você não precisou mandar o seu pulmão respirar. Você não precisa lembrar que tem pulmão, você não precisa lembrar que tem coração, porque você é a alma vivente. E quem te deu esta vida foi o próprio Deus. E Deus deu a vida a partir do nada, pegando o pó da terra, o pó sem vida da terra. Pegou ali do deserto, pegou ali do chão e fez então o ser humano. Continuando, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Olha só, o chão é seco, a terra não tem vida. Deus planta o jardim do Éden, e Deus faz brotar da terra que não tem vida, Ele faz brotar a vida, toda sorte de árvore frutífera, árvore boa, agradável, que dá fruto para se comer. E ainda, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Repare que a descrição que nós lemos ali em Apocalipse, que João viu, fala praticamente deste mesmo cenário. E o livro de Gênesis, que provavelmente foi escrito por Moisés, sem que Moisés tivesse visto, ele descreve praticamente a mesma coisa. Ele descreve o rio, esse rio que provavelmente procede de Deus, mas Moisés ainda não tinha essa revelação clara como João teve lá em Apocalipse. Ele descreve as árvores, as margens do rio, árvores frutíferas que Deus fez brotar, e ele descreve a árvore da vida. E ele diz, o escritor de Gênesis diz, Deus fez brotar tudo isso, ou seja, do deserto, da terra seca, onde não havia vida, Deus fez brotar a vida. Então, no princípio, Deus já fez isso com o ser humano e com as árvores.
com as criaturas da terra. Deus fez tudo isso do nada, do seco, onde havia, vamos dizer, ausência de vida, porque não havia morte ainda. A morte ainda não tinha nascido. Aonde havia ausência de vida, Deus faz brotar a vida. Deus tem esse poder. Pegar algo que não tem vida e dar vida, seja o pó da terra ou fazer a vida brotar do pó da terra. E o que muda tudo isso, o que faz com que esse milagre aconteça, é a presença de Deus e este rio. Este rio que Moisés não soube descrever muito bem. Ele diz que saía um rio do Éden. Ele não soube descrever bem. Por quê? Porque Moisés escreveu isso por volta de 1450 anos antes de Cristo. E ele não tinha a revelação completa. Mas perceba o quanto a coisa é aproximada. Então nós temos aqui em Gênesis, Deus, o Criador, aquele que fez de você uma alma vivente, aquele que te deu o fôlego de vida. Nós temos Deus que faz o teu coração bater sem que você precise mandar, e que faz o teu pulmão respirar sem que você se lembre que precisa respirar. Nós temos Deus que nos tornou criaturas, almas viventes, e lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, quando João olhou e viu no trono, ele viu Deus e o Cordeiro. Quando ele olhou para o trono, ele viu Deus, o Criador, e ele viu o Cordeiro, o Salvador. Porque hoje, criatura do mundo e de Deus, todo mundo é, né? Todo mundo é criatura de Deus, todo mundo. Mas não adianta nada você ser criatura de Deus, acreditar em Deus, se não for remido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que estão lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 que eu li para você, contemplando o trono de Deus, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que sai debaixo do trono de Deus. Aqueles que estão vendo a árvore da vida, o rio da vida, aqueles que estão reunidos ali diante de Deus, contemplando a sua face, só estão ali, não porque acreditam em Deus apenas, mas porque acreditam no Cordeiro de Deus. Só vai estar ali não só quem é religioso e acredita em Deus, porque toda religião professa a fé em Deus, mas só vai estar ali aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E todo mundo sabe, e nisso nós temos até que dar mérito à Igreja Católica Apostólica Romana, que ensina muito bem, isso eles ensinam sim, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo católico sabe disso, não é? E todo evangélico também. João Batista viu Jesus ali no Rio Jordão e recebeu a revelação de Deus. E quando João recebeu a revelação, ele apontou para Jesus, um homem entre tantos. Mas João Batista agora, ele viu além do que os outros homens viam, porque Deus estava revelando tudo para ele. Então João Batista apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente estará em Apocalipse contemplando o trono de Deus os que creem no Cordeiro. Não haverá ninguém ali que acredite só em Deus e esteja diante do trono do Senhor. Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que você lê Apocalipse capítulo 22, versículo 1, a Nova Jerusalém, quando ele diz: eu vi o trono de Deus e do Cordeiro. É para lembrar o ser humano que você só vai ver o trono de Deus se você enxergar o Cordeiro de Deus primeiro. Só vai estar ali contemplando a formosura de Deus quem também contemplou o Cordeiro. E o próprio Cordeiro é Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê também o Pai.
Amém? Então, o que nós temos aqui? Em Gênesis, a origem de tudo, numa descrição idêntica, numa descrição muito parecida àquela que nós lemos em Apocalipse, no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém. Em Apocalipse a coisa está mais detalhada, mas você reparou que é a mesma descrição? Entre Apocalipse e Gênesis, e nós estamos falando do princípio e o fim, entre o princípio e o fim, Deus está fazendo muitas coisas neste meio, porém há uma coisa específica que Deus está fazendo e que une as duas coisas, preste atenção, que une Gênesis, que diz respeito ao planeta Terra, ao ser humano, a vida brotando no deserto, surgindo do nada, e une ali o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Deus está fazendo uma coisa neste meio que une Gênesis e Apocalipse num só. E esta união está relacionada a um acontecimento muito importante aqui no planeta Terra. Então eu quero que você vá comigo agora no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. O profeta Ezequiel, ele foi arrebatado em espírito, muito semelhante ao que João viveu. João Evangelista viveu um arrebatamento também. Quando João Evangelista diz: eu vi o trono de Deus e do Cordeiro, e o puro da água da vida que saía debaixo do trono de Deus, João estava em espírito vendo essas coisas. Mas ele viu de verdade, não era sonho. E Ezequiel tem aqui um arrebatamento também. É a mesma coisa. Ezequiel foi arrebatado, ele fez uma viagem, ele é levado. Tem um ser extraordinário levando Ezequiel. E Ezequiel está viajando. E ele se vê primeiramente no templo. Para Ezequiel, ele está no templo de Jerusalém. Ele pensa que é o templo de Jerusalém, mas na verdade é o santuário de Deus. E ele vê coisas naquele santuário que ele conta assim para a gente. Acompanhe, vou fazer a leitura, acompanhe. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente. Eu quero que à medida que você for fazendo essa leitura comigo, você vá conferindo as semelhanças de Gênesis capítulo 2, versículo 4, que eu li para você, com Apocalipse capítulo 22, versículo 1 em diante, que eu também li para você. Eu quero que você vá comparando e vendo como se trata aqui da mesma visão, só que agora relatada por outra testemunha. Continuando. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Aquele ser que está com Ezequiel, Ezequiel vê como se fosse um homem. E Ezequiel diz que ele tinha na mão um cordel de medir, como se fosse uma régua. Eles usavam também uma cana. Quero que você vá comigo em Apocalipse rapidinho agora, aqui no capítulo 21, versículo 15. São pessoas diferentes, relatos em épocas diferentes. Mas olha a semelhança. Olha o que João escreveu em Apocalipse 21, 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade.
Verifique as semelhanças. Continuando lá em Ezequiel agora. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Ezequiel está contando que aquele ser que tinha na mão um cordel de medir, pegou Ezequiel e foi levando ele junto, e mediu 1000 côvados, e Ezequiel viu então que tinha águas na altura do seu tornozelo. Aí aquele ser pega Ezequiel e o leva mais para frente, medindo novamente 1000 côvados. O côvado é uma medida antiga. Na falta de régua, eles usavam essa distância que vai da ponta do dedo até o cotovelo. Também é chamado de cúbito. Então ele mediu 1000 côvados. O côvado tem em média 46 centímetros, ou seja, mediu mais 460 metros, e Ezequiel viu que quando acabou a medida, a água estava pelo joelho. Aí aquele ser pegou Ezequiel e foi medindo mais 1000 côvados, mais 460 metros, e quando parou a medida, Ezequiel viu que a água estava batendo na cintura, no umbigo, ele diz, nos lombos. Aí aquele ser pegou Ezequiel e mediu mais 1000 côvados, e Ezequiel percebeu que o chão sumiu, que ele não conseguia mais caminhar pisando no chão, que o fundo do rio tinha desaparecido e que era muito fundo, e ele só conseguia passar a nado. E ele começa a nadar porque era muita água. E aí aquele ser o traz de volta para a margem e pergunta para ele: você viu? Ezequiel viu, assim como João viu. E o relato dos dois são de testemunhas oculares, pessoas que contemplaram. Ezequiel viu. E aí Ezequiel continua contando o que foi que ele viu. Versículo 7 em diante, acompanha a leitura. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Aonde Ezequiel está? Ele está exatamente no Mar Morto. O único mar sem vida de todo o planeta. Ainda que o Mar Morto não seja exatamente um mar. Ele é um lago extenso, de 80 quilômetros de comprimento, é muito grande, por isso que é chamado de mar, por 18 quilômetros de largura. Ele é chamado de mar porque é grande como o mar. E morto porque não tem nenhum tipo de vida na sua água. Lá, nenhum tipo de bactéria sobrevive. Nenhum peixe colocado no Mar Morto continua vivo. Você pode pegar um bacalhau vivo e falar: nada aí. Ele vai nadar e vai morrer rapidamente. Porque nada vive nas águas do Mar Morto. Aonde que Ezequiel está então? Ele está na parte oriental, ele está na parte sul de Israel, ele está ali no Mar Morto, e ele diz que este ser o conduziu até ali e lhe mostrou isso. E quando Ezequiel viu a multiplicação das águas e retornou a nado para a margem, ele viu que na margem havia uma grande quantidade de árvores frutíferas. É uma pena que você não conhece ali a região do Mar Morto,
para contemplar aquela paisagem sem vida nenhuma, pedra, pedra, rocha, 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 não tem relva, não tem campina, não tem grama, não tem mato. Com muito sacrifício alguém consegue cultivar alguma coisa que nunca vai para frente, porque ali nada prospera. Porém, Ezequiel, quando ele retorna, ele vê uma grande quantidade de árvores, de uma e de outra banda do Mar Morto. Preste atenção. E a explicação que aquele ser dá para Ezequiel é que estas águas que ele viu brotarem, estas águas que começaram no tornozelo, nos joelhos, depois na cintura e depois eram muitas águas, estas águas entrarão no Mar Morto e sararão as suas águas. Você está percebendo a semelhança do relato de Gênesis, Apocalipse e Ezequiel? Veja como as duas coisas estão se unindo, Gênesis e Apocalipse, aqui na visão de Ezequiel. Continuando, versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Aquelas águas saram, ou seja, aonde há ausência de vida. Lembra que eu te falei em Gênesis? Antes do ser humano ser criado, não havia vida nenhuma, e nós não podemos dizer que era morte, porque a morte ainda não tinha nascido. A morte vai nascer no assassinato de Abel. Abel vai morrer para a morte nascer. Antes de Abel morrer, antes do primeiro homem morrer, e antes até do ser humano ser criado, antes até de Adão e Eva, o que havia nesse planeta era a ausência do quê? De vida. O que Deus fez? No princípio, fez surgir a vida do nada. Onde havia ausência de vida, Ele fez surgir a vida. E o Mar Morto é o quê? Ausência de vida. O Mar Morto é ausência de vida. É um lugar único nesse planeta. Por que Deus manteve o Mar Morto ali, gente? Por que Deus deixou esse sinal no planeta? Por que aquele lugar existiu e continuou existindo apenas como atração turística, aparentemente uma atração turística, uma curiosidade para as pessoas irem lá e contemplar aquele mundo de água que não tem nenhum peixinho, nenhuma bactéria, não tem absolutamente nada, nenhum micróbio, não tem nada, é uma água totalmente sem vida, ausência de vida. E Deus então começou a operar naquele lugar a vida. E Ezequiel viu isso. E Ezequiel vai contando para a gente, acompanha aqui a leitura. Estou aqui no versículo 9, que eu acabei de ler. Agora eu quero que você vá comigo para o versículo 12. Ezequiel conta: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Ali naquele lugar, onde há ausência de vida, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda. E Apocalipse, você não leu isso? Que a árvore da vida pegava as duas bandas do rio da água da vida? E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, falando em meses, como falou lá em Apocalipse. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas, e essa é a parte maravilhosa da profecia, porque as suas águas saem do santuário de Deus. Não é água desse planeta, não é de fonte desse planeta, é a água do santuário de Deus. Água
que chega na ausência da vida e gera vida de verdade. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Você é o santuário de Deus. Tudo isso diz respeito a mim e a você também. Mas espere, tem coisas maravilhosas aqui. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Lá em Apocalipse eu li para você que as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. Você conseguiu pegar as semelhanças? Agora, é de estarrecer, porque se Moisés é realmente o autor do livro de Gênesis, ele escreveu por revelação divina cerca de 1450 anos antes de Cristo. 800 anos depois de Moisés, surge Ezequiel. E Ezequiel escreveu esta visão numa outra época, nunca teve contato com Moisés, e ele é transportado em espírito e nos descreve com mais detalhes aquilo que Moisés em Gênesis já havia pincelado para nós. E ainda, depois de Ezequiel, cerca de 700 anos depois de Ezequiel, surge João, o evangelista, que está preso na ilha de Pátimos, por causa da sua fé cristã, e ele é arrebatado em espírito, e aquele ser glorioso aparece para ele, e diz: tudo que eu vou te mostrar, você escreve, que é para conhecimento da igreja. Quer saber quem é o ser glorioso? João olhou para trás, e ele viu que o rosto dele resplandia como o sol. Ele estava vestido de uma roupa branca e resplandecente. Ele era uma figura extraordinária, resplandecia, estava no meio de 7 castiçais, tinha 7 estrelas nas mãos, e a voz dele era como a voz de trovão, seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo. E mesmo João estando em espírito, preste atenção, ele não estava em carne, ele não estava em sangue, mesmo ele estando em espírito, é tanta glória que aquele ser tem, que João não consegue se manter em pé, e ele cai, e ele fica prostrado sem forças, apenas ouvindo. E João percebe que aquele ser glorioso se aproxima dele e coloca a mão no seu ombro. E quando ele olha aquela mão, ele vê marcas que ele já tinha contemplado quando era jovem, porque João agora está com mais de 90 anos, mas ele se lembra, são as mesmas mãos, as mãos do meu Senhor Jesus. Só pode ser Jesus, porque as cicatrizes estão aí, só Ele tem essa marca registrada. E João está ali, mesmo em espírito, desfalecido. Em espírito ele não tem forças para ficar em pé, mas ele está contemplando a mão que repousou sobre ele, e ele ouve aquela voz que diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Quem está mostrando tudo para João é Jesus. Quem mostrou tudo para Ezequiel? Jesus. Quem mostrou tudo para Moisés? Jesus. O primeiro e o último. E João escreveu então, com riqueza de detalhes, aquilo que Ezequiel também nos mostrou com tanta riqueza de detalhes: as águas do santuário de Deus, as águas que saem do trono de Deus, as águas de Deus que estavam presentes no princípio, na criação da terra.
que estavam presentes ali em Apocalipse e presentes aqui no Mar Morto. O que Ezequiel está profetizando naquela época é que estas águas saem do santuário de Deus. Eu estive em maio lá no Mar Morto. Continua sendo um lugar onde todos os turistas param para contemplar, e por causa da sua grande extensão, 80 quilômetros, é impossível você ir para Israel e não passar pelo Mar Morto, porque a estrada acompanha as margens do Mar Morto e vai embora. Você de dentro do ônibus fica contemplando o Mar Morto ali. Em alguns lugares o ônibus para e turistas vão mergulhar, turistas vão nadar, se bem que não é recomendado nadar ali, porque é impossível nadar nas águas do Mar Morto. Se uma pessoa pesar 200 quilos, 300 quilos e não souber nadar, se ela entrar no Mar Morto, ela não afunda. Por isso que os turistas param ali. A densidade da água é tão forte, a salinidade é tão grande, que os turistas até simulam que estão lendo revistas sentados nas águas, nas ondas do Mar Morto. Dá até para sentar. É uma água consistente, é uma água morta, é uma água sem vida. As pessoas param ali no Mar Morto e se banham, porque se a pessoa tiver qualquer micróbio ou bactéria na pele, se ela entrar nas águas do Mar Morto, ela sai esterilizada, sai sem nenhum micróbio, é impressionante. Você entra no Mar Morto ali, dá uma mergulhadinha, pode sair. Não tem mais uma bactéria no teu corpo, morreu tudo. Pessoas que têm doença na pele gostam de entrar ali para eliminar a infecção. Se tiver um micróbio na pele, morre. Turistas param ali também para tomar banho com a lama do Mar Morto, que é uma lama escura. Até hoje o Mar Morto era só isso, um ponto turístico. Mas de uns anos para cá, o Mar Morto, que está encolhendo 1 metro a cada ano, que está diminuindo 1 metro por ano, já perdeu 1/3 das suas águas. O Mar Morto teve as suas margens muito ampliadas. E nessas margens ampliadas do Mar Morto, que está encolhendo, começaram a surgir buracos misteriosos. Primeiro surgiu um buraco, ninguém deu muita atenção. Um buraco que tem aproximadamente 30 metros de diâmetro por 7 metros de profundidade. Mas de dentro daquele buraco começou a brotar uma água doce, uma água potável, uma água que não se corrompe. Se você for lá no Mar Morto, pegar uma pá e fizer um buraco do tamanho de uma bacia de água, faz um buraco ali do tamanho de uma bacia, pega um galão de água potável, pega um galão de água mineral, água boa, e despeja dentro desse buraco que você acabou de cavar. Essa água que você despejou ali, ela não presta mais. Essa água está com ausência de vida agora. Ela não serve mais para o consumo humano. Só que estes buracos que começaram a brotar nas margens ampliadas do Mar Morto, essas águas, elas não se corrompem, elas continuam potáveis, continuam doces. E aí surgiu mais buracos, mais buracos, mais buracos e mais buracos, alguns tão grandes que casas que estavam construídas ali foram tragadas, foram engolidas pelo buraco. O fenômeno se multiplicou de uma tal maneira que o governo de Israel disse assim: não é mais permitido transitar as margens do Mar Morto, porque de repente pode surgir um buraco e é perigoso, traga a pessoa morre. Então o governo de Israel está proibindo que passeiem na margem do Mar Morto. Mas os buracos continuaram surgindo por toda a extensão do Mar Morto, por 80 quilômetros, foram se espalhando. Hoje já contaram mais de 3.000 buracos.
e todos eles brotando uma água misteriosa. Uma água que os cientistas não sabem de onde vem. Alguém supõe, é um lençol freático que tem lá embaixo, por isso que brota água doce. Se tivesse um lençol freático lá embaixo, as águas seriam contaminadas, porque aquele solo é extremamente salgado. Nenhuma água deste planeta resiste ao solo do Mar Morto. Estas águas que estão brotando dos buracos que estão sendo chamados de bolaines, não é água deste planeta. Ezequiel nos deu a revelação: estas águas saem do santuário de Deus, e elas irão ser derramadas para dentro do Mar Morto e sararão as suas águas. E nas margens haverá muitas e muitas árvores. Os seus frutos serão dados todos os meses, o ano inteiro, e a sua folha será remédio. A mesma descrição da praça principal da Jerusalém Celestial. Agora, eu quero que você vá comigo no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. O livro do profeta Zacarias é o penúltimo antes de acabar o Antigo Testamento. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Acompanhe a leitura. Essa revelação de Zacarias fala da chegada visível de Jesus a este planeta, e diz que ele governará a terra a partir dali. Você sabe muito bem que a vinda de Jesus se dará em duas fases. Preste atenção, quem não sabe vai aprender. A segunda vinda de Jesus se dará em duas fases. Primeira fase, em oculto para o mundo, e de maneira inesperada para a igreja. Porque Jesus virá em oculto nas nuvens dos céus com todos os seus santos anjos, que se espalharão nos quatro cantos da terra. E na hora certa, Jesus vai mandar os anjos tocarem as trombetas. Os que morreram em Cristo, não importa quanto tempo e onde quer que estejam seus cadáveres, ouvirão o toque da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As sepulturas irão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e serão arremessados violentamente ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E os salvos que estiverem vivos, simultaneamente ouvirão o toque da trombeta. O corpo da pessoa salva será transformado num abrir e piscar de olhos, e de uma maneira também misteriosa, o seu corpo glorificado e incorruptível será raptado da terra, em altíssima velocidade, mais do que a velocidade da luz. E aí, multidões de todas as partes do globo terrestre estarão subindo em grande velocidade, como se fossem cometas, como se fossem estrelas, subindo a grande velocidade, e todos indo para a mesma direção, ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estará nos ares, de braços abertos, para receber estes bem-aventurados. Neste momento, o Espírito Santo também será retirado da terra. Hoje o mundo não está totalmente aniquilado debaixo da violência e da iniquidade, porque o Espírito Santo continua agindo em cada coração, procurando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas mesmo assim há muita iniquidade se multiplicando na terra, e este é um dos sinais do Senhor Jesus. Mas no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo também será retirado, e então os corações dos homens que ficarem no mundo se tornarão mais duros do que uma besta fera. E se hoje o mundo já parece insuportável, você não queira estar aqui para ver como as coisas irão ficar.
Porque se hoje já está difícil, com a igreja na terra, com a pregação do Evangelho no mundo, com a ação do Espírito Santo, com os anjos de Deus agindo, se hoje está difícil, esse mundo ficará insuportável com a retirada do Espírito Santo da igreja e dos salvos. Ai de quem ficar, ai de quem não subir. E como o Espírito Santo será retirado da terra e os corações humanos aqui se embrutecerão mais ainda, não haverá discernimento de ninguém para compreender por que as sepulturas se abriram, por que tanta gente desapareceu. Porque o entendimento será fechado completamente. Ai de quem ficar, porque o anticristo vai começar a reinar. Durante 3 anos e meio, até que ele vai reinar com uma relativa paz. Vai fazer um acordo de paz entre árabes e judeus, vai conseguir avanço econômico e financeiro para o mundo, vai resolver vários problemas de maneira científica. A terra, aparentemente, durante o reinado do anticristo, vai desfrutar de relativa paz. Cessarão as guerras, ele será aclamado como Messias. Mas na metade da semana de Daniel, a metade da semana de 7 anos, uma semana de 7 anos, na metade da semana, aos 3 anos e meio, o anticristo vai arrancar a máscara, e aí vai ser o império da besta e do falso profeta. E ai de quem não dobrar o seu joelho para adorar a imagem da besta. Ai de quem não quiser receber o sinal da besta. Será um período de tribulação como nunca esse planeta viveu antes. Nem o dilúvio foi tão trágico. Jesus disse que nunca houve tribulação igual, nem jamais haverá. Será algo terrível. Ai de quem ficar, ai de quem não subir. Será muito triste. E durante a segunda metade da semana de Daniel, o anticristo, com as suas garras imundas, estará perseguindo os escolhidos de Deus, tentando destruir o povo de Israel, a semente de Abraão, e isso vai levar alguns meses e quem sabe anos. Todas as nações se voltarão contra Jerusalém para destruir o povo de Israel. O Irã diz que está desenvolvendo armas atômicas porque quer varrer Israel do mapa. Os árabes querem fazer isso, os inimigos de Israel querem fazer isso, os nazistas que estão ressurgindo querem fazer isso. Quando isso estiver para acontecer, lá na glória, Jesus, juntamente com os salvos que foram arrebatados, que estará ali celebrando a cerimônia de casamento mais linda do universo, a união do Cordeiro com a igreja, sua mulher, sua esposa. Jesus vai interromper aquela festa de casamento. Ele diz que se estes dias aqui na terra não forem abreviados, nenhuma carne restará. Então Jesus vai abreviar inclusive as suas bodas. E ele vai virar para os salvos. Eu espero que você esteja lá. Eu espero que você esteja naquela festa de casamento. Ele vai virar para você e vai dizer assim: você está vendo aquele cavalo branco? Pode montar, porque aquele cavalo branco voa. E ele vai mandar todos os salvos montarem em cavalos, cavalos que voam. E aí Jesus vai montar num cavalo branco, bonito, o melhor. Jesus vai estar com uma veste salpicada de sangue, branca, mas salpicada de sangue. Ele vai ter escrito na vestidura, ele vai ter escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai ter escrito ali a palavra de Deus. Ele é o Verbo. E Jesus, à frente do seu exército, ele vai disparar com seu cavalo branco rumo à terra e virá em socorro de Israel. Porque lá em Jerusalém os judeus estarão dizendo: Yahvé, Yahvé, envia-nos o socorro. Yahvé, nós seremos destruídos. Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó. Salva-nos, Yahvé.
eles pedirão ao Todo-Poderoso que venha em socorro. Mas quando o céu se abrir, o que eles verão é aquele mesmo que eles crucificaram, aquele mesmo que eles rejeitaram, e eles vão reconhecer pela vestidura salpicada de sangue, eles irão reconhecer pelas marcas que aquele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele mesmo, o Todo-Poderoso. Aí eles vão chorar muito de arrependimento, eles vão dobrar os joelhos diante de Jesus e irão recebê-lo como Salvador. E aí Jesus Cristo virá e destruirá, prenderá o anticristo, a besta e o falso profeta. E aí Jesus vai começar o seu reino milenar aqui na terra. Vai prender Satanás por 1000 anos. Então eu contei isso para você entender aqui, ó, Zacarias capítulo 14. Versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Você sabe que o Monte das Oliveiras foi o último lugar que Jesus pisou antes de subir aos céus? Sabe disso? Foi ali que ele subiu aos céus. E o primeiro lugar que ele vai pisar quando voltar é o Monte das Oliveiras. Lugar onde ele dormiu tantas e tantas noites, lugar onde ele acampou com seus discípulos, no Monte das Oliveiras, onde ele suou grandes gotas de sangue. Ele vai voltar a pisar no Monte das Oliveiras. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Diga, eu quero voltar contigo, Senhor. Oh, glória, eu quero estar lá. Você nunca foi para Jerusalém? Quem nunca foi para Jerusalém? Fica firme com Jesus que um dia você vai. De primeira classe, montado em cavalo que voa. E diz aqui, versículo 6: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Deixa eu frisar esse versículo bem. Naquele dia, preste atenção, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental. O mar oriental, que a palavra de Deus diz, é o mar morto. Veja como tudo está relacionado. Quando eu disse para você, no princípio Gênesis retrata isso, no final em Apocalipse a mesma visão mais detalhada. Ezequiel une as duas coisas. O princípio da criação, onde há ausência de vida no Mar Morto, mas agora com a operação das águas do santuário de Deus. E o Mar Morto, que hoje é ausência de vida, vai ter vida. E a palavra está dizendo agora, confirmando através de Zacarias, que de Jerusalém correrão águas vivas. Metade delas para o mar oriental, para o Mar Morto, e metade delas até ao mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo. No estio e no inverno sucederá isto. Versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor e um
será o seu nome. Hoje, quando a gente convida você para entregar a vida para Jesus, a gente frisa bem: quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Hoje a gente tem que ficar convencendo você. Temos que pregar para te convencer disso, que Ele é que Ele é único. Temos que pregar para que você o receba como único e verdadeiro. Mas quando Ele estiver aqui reinando, não haverá mais nenhum tipo de dúvida, porque um será o Senhor e um será o seu nome. Quem é o Senhor, igreja? Qual é o nome do Senhor, igreja? Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Ele será rei em toda a terra. Então, Ele vai governar esse planeta como nenhum governante governou antes. E é lógico que não poderá existir um lugar estéril e sem vida, não poderá haver um mar chamado de morto, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Não poderá mais existir mar morto durante o milênio. Então esses bolanes que estão aparecendo agora na nossa geração, preste atenção, esses buracos misteriosos que brotam água saudável, isto é preparação já daquele lugar para o cumprimento destas profecias. Além de todos os sinais que há hoje no mundo, sinais que o mundo nem dá bola mais. Terremoto, para chamar a atenção, tem que matar 100 mil pessoas. Tsunami, para chamar a atenção, tem que devastar um país. Fomes, guerras, pestes, desamor, violência, iniquidade. Isso, as pessoas nem se importam mais, tudo está virando normal. Mas além de todos esses sinais, tem esse agora, que é o cumprimento da profecia de Ezequiel 47. Aquele lugar que vai unir Gênesis e Apocalipse, já está sendo todo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, para receber o grande e único Rei de todo o universo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito breve Ele será Rei em toda a terra. Mas antes que Ele seja Rei, uma coisa está prestes a acontecer. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas está prestes a acontecer. Eu quero terminar esta mensagem lendo com você Evangelho de Mateus capítulo 24, onde Jesus fez as profecias do tempo. Versículo 36. Mateus capítulo 24, versículo 36, e eu vou terminar a mensagem, preste atenção. Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está profetizando sobre a sua vinda, primeira fase, em oculto para o mundo e de maneira inesperada para a igreja. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí ele começa a falar do arrebatamento, escute. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, ele diz, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que tempo é este que Jesus descreveu? Exatamente o nosso tempo, onde as pessoas estão correndo para cima e para baixo durante a semana, numa grande atividade. Pessoas levantam cedo e vão dormir tarde, e as horas do dia não são suficientes para fazer todas as coisas. A pessoa não tem tempo para pensar em Deus. A pessoa está muito ocupada. E nos finais de semana, ela quer curtir a vida, quer relaxar, quer usufruir. É praia, é passeio, é campo, é viagem, menos igreja. É futebol na TV. E hoje, para a pessoa ser frequentadora do mundo, ela não precisa nem estar lá fora de casa, porque através da televisão ela pode passar um domingo inteiro trazendo o mundo para dentro de casa, acompanhando programas que entretêm o pensamento, acompanhando programas esportivos, filmes, e a pessoa não está tendo tempo de pensar em Deus. A pessoa está fazendo planos só para esta vida, e Jesus disse: assim era também na época de Noé. As pessoas comiam, bebiam, curtiam a vida, aproveitavam a vida, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Jesus disse que assim será também na sua vinda. Nós estamos vivendo essa época de tremenda distração, muita ocupação na mente. Você vê lá as crianças da nossa geração e os adolescentes passarem o dia no computador, na internet, completamente fora desta vida, no mundo virtual, completamente alheias ao que está para acontecer. Os pais ali na televisão igualmente, e os jovens curtindo a vida doidada, é bebida, é droga, enfim, as pessoas não estão tendo tempo para Deus. Jesus disse que assim estará a terra quando Ele estiver para chegar. Jesus está voltando. Todos os sinais estão aí. Se alguém chegar marcando dia e hora para você, pode apontar o dedo e dizer: você é um falso profeta. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se alguém marcar data, é mentira. O que Jesus quer é que você esteja vigiando e orando e esperando o toque da trombeta e a volta do teu Senhor Jesus. Os sinais já estão todos aí. Agora a responsabilidade aumenta, porque é você que vai decidir o teu futuro. Vamos ficar todos de pé, igreja. Na internet, nós colocamos este vídeo e muitos voluntários também colocaram. Se você digitar lá youtube.com.br e digitar Bolanes do Mar Morto, você vai conseguir também assistir esse vídeo pela internet, o mistério dos bolanes do Mar Morto. Depois de assistir esse vídeo, faça muitas cópias, distribua para seus parentes e familiares, amigos e conhecidos, e faça uma ministração, que nem você está recebendo agora. Você está aprendendo para ensinar outras pessoas, para mostrar a elas o que está para acontecer. O arrebatamento da igreja, a qualquer momento. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas nós sabemos que o tempo está próximo. E nós temos que vigiar, é isso que Jesus manda. Por isso você que saiu da igreja, você que se desviou, você que se afastou, o diabo está querendo destruir a tua alma. O diabo tirou você da igreja, para que você esteja no mundo quando a trombeta soar. Porque o diabo quer que você fique para a grande tribulação. O anticristo quer pegar você que é desviado e falar: ou se ajoelha na frente da imagem da besta e a adora, ou morre.
Por isso que o diabo quer que você não suba, porque muitos desviados, com medo do anticristo, irão dobrar os joelhos na frente da imagem da besta. Você que está afastado, afastada, está sem igreja, sem comunhão, o diabo quer que você continue assim mesmo, porque assim a trombeta toca, desta maneira a trombeta toca, você não sobe, e você vai ficar aí, para que o anticristo, a besta e o falso profeta cheguem para você e digam: ou você recebe o número da besta na testa ou no pulso, ou você não vai poder comprar ou vender mais nada, vai morrer à míngua. E muitos desviados na ocasião irão dizer para o anticristo, para a besta e para o falso profeta: pode me marcar. Só que todos esses no final serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não é hora de você se desviar. E eu quero falar com você também, que ainda não tomou a decisão pública de entregar a vida para Jesus. Você que ainda não fez isso abertamente, oficialmente, não dá mais para você continuar adiando a decisão ou dissimulando a tua decisão, fazendo de conta que já está servindo o Senhor Jesus, quando não está. Não basta acreditar em Jesus, você tem que ser servo do Senhor Jesus. Não basta acreditar, tem que obedecer. Eu li em Apocalipse capítulo 22 para você, está lembrado? Está lembrada? Eu li aqui, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Só quem é servo de Deus. Servo é aquele que obedece, não é aquele que acredita. Não basta acreditar em Jesus, os demônios também acreditam em Jesus. Mas os demônios não servem Jesus. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus, mas não são servos de Jesus. Todos nós aqui estamos debaixo da autoridade dele, mas só alguns são servos porque fazem a vontade do seu Senhor. Hoje eu vou fazer um apelo aqui, um apelo a você pela tua alma. Eu vou fazer um apelo para você entregar tua vida para Jesus, e quero falar com você que está assistindo este DVD, alguém te deu e disse: assiste isso aqui. Quero falar com você também que está ouvindo à distância pela rádio ou pela internet. Esse é um apelo para você salvar a tua alma nesta geração. É um apelo para você acordar e entregar a vida para Jesus, mas entregar para valer. Então olhem todos para mim. Isso não é retórica, isso não é religião, isso é salvação. Quantos aqui querem levantar a mão e receber o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Glória a Deus. Salve a tua alma. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Peça licença para a multidão e vem para cá. Salva a tua alma. Só depende de você. Salva a tua alma. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está vindo aqui para frente. Dá um jeito de chegar, dá um jeito de chegar. Não fique no seu lugar. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Para confessar Jesus diante dos homens, você tem que vir aqui na frente. Eu quero chamar também você que está afastado, afastada, e você que está levando uma vida espiritual cambaleante. É a mesma coisa. Você que não está servindo com perfeição, você que sabe que está em falta,
vem aqui para frente também em nome de Jesus. Estou chamando quem está sem igreja, estou chamando quem está afastado e estou chamando quem anda cambaleando no caminho. Vem para frente. Você tem que consertar a tua vida com Jesus. Vem para cá. Vem para cá. Se mais alguém quer aproveitar e vir aqui para frente, aproveite, porque a porta ainda está aberta. Enquanto a porta está aberta, há chance de salvação. Mas quando a trombeta soar, a porta se fechará. E a trombeta vai soar, e o arrebatamento será tão rápido que não dará tempo de arrependimentos de última hora. Porque numa fração de segundo, os salvos serão transformados e arrebatados. E por mais ágil que seja o pensamento, não haverá tempo de arrependimento de última hora. Por isso que Jesus disse: vigiai, vigiai. É hora de vigiar. Filho pródigo, filha pródiga, venha para frente também. O teu lugar não é no mundo. O teu lugar não é na grande tribulação. O teu lugar é com os remidos do Senhor. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, vem. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem e quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pela internet. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para o Senhor, o tempo está próximo. Então, se você quer, dobre os seus joelhos ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, ao lado do teu televisor. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor enquanto é tempo, então não precisa parar o teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós iremos orar. Eu vou chamar aqui ao meu lado o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha, vou pedir para a igreja continuar de pé, e os que vieram à frente, vamos dar um jeito de dobrar os nossos joelhos. Você que não está conseguindo ser servo de Deus, aproveita e vem correndo aqui para frente. Pastor, eu não estou conseguindo ser serva de Deus. Vem correndo aqui para frente e dobra os seus joelhos. Você vai receber o milagre de ser servo. Porque começa assim, ó, dobrando os joelhos diante do Senhor. Quem não é servo não dobra os joelhos. O servo, ele dobra o joelho. Se você não está conseguindo ser servo de Deus, não fique no seu lugar. Venha correndo aqui para frente o mais rápido possível, que nós vamos orar. Você que está de joelhos dobrados, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, ore com fé. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra é eterna e ela jamais passará. A tua palavra é fiel e ela se cumpre infalivelmente. E a tua palavra tem me mostrado que o tempo está próximo, e eu quero me preparar para a tua grande volta. Eu quero estar entre aqueles que serão transformados e arrebatados num abrir e piscar de olhos. Eu quero te servir aqui na terra, para um dia ir ao encontro do Senhor nos ares. Por isso, eu dobro os meus joelhos, peço perdão e suplico o sangue de Jesus. Vem, Senhor, com o sangue do Cordeiro e me purifica agora de todo o pecado, porque o Senhor é o meu Deus, o meu Criador, e o Cordeiro é o meu Redentor, o meu Salvador. Pai Santo, Deus querido, Deus amado, pelo sangue de Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário, escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dá, Senhor, porção dobrada do teu Espírito,
para eu resistir nestes dias maus e ficar de pé, aguardando com os remidos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço isto, porque a minha fé está em Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.